seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Esse podcast foi feito para você, imigrante, que saiu da sua terra natal e resolveu viver um sonho, mas no meio do caminho, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Esse sonho talvez tenha encontrado alguns desafios, alguns viraram até pesadelo. Mas aqui você vai ter insights, você vai ter ideias, você vai ter histórias reais, pessoas como você e eu, pessoas reais que viveram e que superaram. Agora, já prepara o coração, porque eu tô diante de uma mulher. Pensa! Ela tem 24 anos aqui, ela tem 2 filhos, 3 netos, mas a história dela é surreal. Você precisa ficar até o final para entender o que essa mulher fez e a volta que ela deu, o que ela já realizou de sonhos, o que ela já superou de desafios. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, você vai ter insights maravilhosos. Então já aproveita. Para depois não esquecer, já clica no canal, já se inscreve, porque toda semana tem episódio novo com vários insights. E prepara o coração para receber a Cida Arruda, uma mulher super especial. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Nós estamos em Orlando, mas ela veio de Boston, diretamente de Boston, e vai compartilhar conosco assim, essa história incrível. Muito obrigada de coração pelo seu sim. Seja bem-vinda e fica à vontade. Obrigada, Angélica. Obrigada mesmo. Olha, é um prazer estar aqui participando, falar um pouquinho da minha vida. Isso pode ajudar bastante pessoas, verdade. Eu passei por bastante coisas e coisas que não me deixaram nenhum tipo de memórias ruins, não. Serviram para que eu possa ser a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo por estar aqui. Maravilhosa. Eu sei um pouquinho dessa história, vamos compartilhar aqui. Então, para a gente entender, fala para a gente como é que estava a vida no Brasil. Porque alguma coisa aconteceu para você despertar de vir para cá. Então, só para a gente entender como é que estava no Brasil há 24 anos atrás, né? Bom, eu trabalhava, eu tinha um ótimo trabalho. Eu sempre trabalhei na área administrativa. Eu tinha um trabalho de 9 anos. Mas o meu marido perdeu o trabalho. E ele ficou 1 ano sem trabalho no Brasil. E como ele tinha família aqui, o irmão dele morava em Boston, um dia eu cheguei para ele e falei, não dá mais, porque é muito tempo para ficar desempregado. Então, a gente decidimos tirar o visto e ele vir para os Estados Unidos ficar 2 anos, que é a história que todo mundo fala. Vou para os Estados Unidos ficar 2 anos. E nessa ida tirar o visto, o meu marido não conseguiu o visto, meu filho não conseguiu o visto, e eu consegui o visto e com a minha filha, que ia fazer 9 anos na época. Eles falaram para mim por que eu ia trazer uma criança com menos de 2 anos para a Disney, que é essa história que a gente fala. Tá? E então, nós decidimos que meu marido vinha pelo México para ficar 2 anos e voltar. Nesse período, meu marido ficou 6 meses. E ele não quis ficar aqui sem a família. Ah, ele veio, então? Ele veio pelo México. México. Ele veio pelo México. Uau. Isso, ele veio pelo México. E com 6 meses, ele me ligou e falou, olha, não fico mais aqui se você não vier. Eu não tinha intenção nenhuma de vir para os Estados Unidos. Só que também eu não tinha intenção de largar meu filho. Ele amamentava na época. Eu decidi a vir para o México. Veio pelo México. Vim pelo México com uma criança que não tinha 1 ano. Uau! Eu não consigo nem imaginar essa cena. Não é fácil. Agora teve essa onda de vir pelo Caicai também, que não foi fácil para as pessoas, mas não foi fácil. Nessa jornada eu passei 7 dias para chegar. Você veio com seu pequeno, seu com bebê. Meu bebê. E a sua menina? Você mandou pelo... uma excursão aqui para Orlando. E meu marido veio e pegou ela aqui em Orlando. E eu fui nessa jornada de Goiânia, eu sou de Goiânia, gente. Eu saí de Goiânia, São Paulo a Cancún. Nossa, foi terrível. Eu me lembro que quando eu estava em Cancún, a gente tinha que deixar as roupas. E o engraçado, Angélica, que como eu amamentava, mas não era enough para o meu filho se sustentar. E eu trouxe aquelas garrafas PET com leite ninho misturado com mucilon. E aí eu tinha que carregar aquelas garrafas. Eu me lembro que no total de garrafas que eu trouxe 6. Pensa naquilo pesado, e com a criança. Aí, durante os períodos, eu carregava água, aí eu só misturava aquela mistura na mamadeira com água para poder dar para ele.
Mas, anyway, até Cancún foi legal, mas depois de Cancún a gente teve que pegar um voo para o Novo México, para o México, né, capital do México. Aí, depois de lá, nós fomos para Hermosillo. Eu me lembro muito bem o nome dessa cidade. Também não tem como, né? Eu esqueci essa cidade. Aí, eu fiquei em Hermosillo, aí o coiote nos pegou lá. E nós fomos para uma fazenda no meio do deserto. Uau. Nossa, nessa fazenda, eu dormia, Angélica. Eu levei uma única blusa de frio, porque para lá a noite esfria bastante no deserto, né? Eu levei uma única blusa de frio e eram umas 15 pessoas dentro de uma casa muito baixa. Engraçado, eles assistiam filme pornográfico o dia todo. Uau. Era na televisão, assim. Para qualquer um. Para qualquer um. E eu ficava numa situação, porque era... Você com um bebê. Era eu e um bebê, e tinha muitos homens, tinha mulheres. E nisso eu decidia dormir lá fora. Eu dormi num carro, que lá tinha muito carro. Parecia aquelas junk de carros velhos. E eu não pensava em cobre, eu não pensava em nada. Eu colocava meu filho dentro da blusa, fechava e dormia ali. Uau. Não é uma história fácil, não, gente. Mas, como eu já falei, não tenho bad memórias. Eu tenho simplesmente a agradecer, porque tudo na vida é um processo, né? Se às vezes eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui hoje, sendo quem eu sou hoje. E aí você fez a travessia. Eu fiz a travessia. Eu me lembro que a gente ficou lá por volta de 4 dias nessa fazenda. E depois que foi o problema, que quando a gente passou através de dentro das fazendas. Eu tinha uma câmera filmadora, que na época não tinha celular, que fazia essas coisas que a gente faz hoje com tanta facilidade. Eu me lembro que eu levantava e filmava algumas coisas. Eu quero até encontrar essa câmera. Mas a minha travessia foi, eles estavam num carro, numa Escape, e eu deitei atrás, no chão, com meu filho em cima de mim. Para ele não chorar, ele tinha que mamar o tempo inteiro. Nossa, eu ia falar sobre isso agora, porque você é uma coisa, é adulta, mas e como calar um bebê? Pois é, ele mamava os meus seios. Me machucaram tanto que empedrejava, sabe? Dava aquelas pedras. E as pessoas punham o pé por cima de mim. Então, eu deitava no chão e eles punham o pé, porque era a única forma de passar, tanto que o carro estava cheio. E é para a criança ficar calado. E nessa travessia foram 6 horas. Intermináveis. Quando eu cheguei em Fênix, eles tinham arrumado um apartamento, lógico, para a gente ficar lá, e eu exausta. Eu quero criança, mas tudo bem. A gente tomou banho e estava um local legal. E depois ele me levou no aeroporto. Ele ia mandando as pessoas para as suas direções, né? E eu estava indo para Boston. Ele me levou lá e me entregou as passagens. E vai com Deus. Eu não falava hi nem bye. Uau. Na verdade, que quando a gente aprende o básico inglês no Brasil, porque ninguém aprende. Não adianta, né? Hoje em dia é mais fácil. Muita gente já tem a consciência de estudar o inglês, né? Lógico. Mas naquela época, quando eu ia falar água, eu falava water. Como todos nós falamos, né? Water. Quando a gente ia pedir uma coca, a gente pedia coca. Aí, aqui não funciona dessa forma. E aí ele, tudo bem, me colocou, eu entrei no avião. Tá. Menina, quando eu entrei no avião, meu filho chorava tanto. Eu me lembro que eu estava com tanta sede, com tanta fome, e pedi comida. O pessoal aqui, tudo eles têm que spell. Praticamente eu acho que eles não entendem nem a língua deles, que se você não soletrar para poder falar, né? E eu estava com fome, com sede, meu filho não parava de chorar, e eu pedia para a mulher o water, e a mulher, what? Eu quero... Ela, what? Menina, teve um homem que estava sentado no banco do meio, um senhor americano. Não, ele não era senhor, na época ele tinha uns 40 e poucos anos. Ele vendo o meu sofrimento, ele acenando para mim. Ele pegou meu filho no colo.
pegou a que ele tinha pedido para ele, a água, e me passou, e ele acenando, né? E ele viu que eu estava muito mal naquele dia. Ele pegou meu filho no colo, me ajudou, pegou a água, pegou a comida dele e me deu para que eu comesse. E depois disso, a gente fizemos uma conexão em Nova York. Amiga, todo mundo desceu do avião. E eu fiquei lá. Eu não sabia para onde ir, eu não entendia nada que eles estavam falando. E a aeromoça veio, você tem que sair. Eu só lembro que eu falava, Boston, Boston, Boston. Tipo assim, deixa, me leva em Nova York. Não, eu não sei onde Será que eu peguei o avião errado? Hoje a gente ri, não, né? Mas hoje o a gente ri. desespero. Não, você consegue imaginar meu desespero. O cara me deixou, meu filho, tudo bem, saiu, menina. Quando eu saí, eu tinha que sair. Eu peguei minha sacola, já não estava mais com as 6 garrafas, porque todas as paradas, lógico, o meu filho usava isso. Que eu saí do avião. Em Nova York. Em Nova York. O rapaz voltou. Esse homem, acho que ele falou, meu Deus, eu não posso deixar essa mulher nessa situação. Ele voltou. Pegou a minha passagem na mão. Pegou o meu filho no colo. Pegou no meu braço, como se eu fosse a esposa dele. Tipo assim, ele deu o braço, E te levou. me levou. Uau. E a gente teve que pegar aquele trem. Imagina eu, com uma criança, sem imaginar o que eu estava falando, onde que eu estava, o que estava acontecendo na minha vida. Ele me levou do outro lado. Eu não me lembro qual a companhia aérea que eu ia pegar, não faço nem ideia. E aí eu peguei e ele me levou, fez o check-in para mim. Pediu a aeromoça, me levou dentro do avião, me colocou sentado, tirou um colar, que ele estava, um colar de conchinhas, que ele estava vindo do Havaí, e falou good luck. Uau. Para mim. E ele mora em Orlando. Uau. Ele estava vindo para Orlando. Eu não sei quem foi esse anjo na minha vida, mas ele me salvou a vida. Deus sempre usa as pessoas, né? Para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Usa. Ele foi um anjo, assim, que ele me salvou a vida. E quando eu cheguei em Boston, que meu marido estava, que eu entreguei o meu filho, eu falei, Senhor, o meu filho, ele estava com os olhos, você não via o branco do olho dele, era sangue. E ele punha sangue pelo nariz por causa do calor do bode lá. Os meus seios, gente, era só pedra, eu sentia muita dor. E foi isso. Aí eu cheguei nos Estados Unidos. Forte. Como diz você, processo, né? Processo. E quem olha para você hoje não faz ideia de como foi a sua jornada. São poucas pessoas. Assim, eu não toco muito no assunto, mas hoje em dia as pessoas estão tendo mais interesse em saber da minha história. Eu já tenho falado em alguns podcasts. E também, como você sabe, eu abri o meu próprio canal, né, para poder também falar com pessoas que têm uma história de vida superável, porque, gente, não é fácil ser imigrante. Mas é exatamente nisso que eu quero falar. Porque muita gente quer o resultado final, mas não quer passar pelo processo. Não. Quem vê hoje você nas redes sociais, eu vou deixar aqui, inclusive, sua rede social para as pessoas conhecerem, para as pessoas... A gente vai falar sobre ela ainda. Mas quem vê hoje não faz ideia do processo. Não faz. E aí isso acaba frustrando muita gente, porque não entende que existe um processo, existe uma jornada. A mulher que você é hoje... Você só é exatamente por tudo que você já passou. Se você não tivesse passado, não teria como você alcançar quem você é hoje. É verdade. Tudo define o processo da vida da gente. Como eu não tinha nenhuma ideia de como vir para os Estados Unidos, de estar hoje em dia nos Estados Unidos, mas eu tive o meu processo e, graças a Deus, valeu a pena. Eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter passado o que eu passei. Eu não reclamo de ter passado o que eu passei. Eu acho que tudo serviu para que exatamente eu seja a pessoa que eu sou hoje. Uau. E aí você chegou e como é que foi? Imagina aquele, né, alívio, chegou, vê sua outra filha, vê o marido, se sentir mais acolhida, em paz, conseguiu o que tanto você queria, porque é um risco muito grande. E aí? Bom, a minha chegada aqui também não foi uma coisa muito fácil. O meu marido estava de help na casa de uma pessoa e não tinha onde dormir, ele dormia. As pessoas afastou o sofá, põe um colchão atrás do sofá, então a gente dormiu nessa casa por um bom tempo. Assim,
atrás do sofá, na sala de uma pessoa que deu help pra gente. Aí nós pegamos, e tem uma cidade, 1 hora do local onde eu vivo hoje, lá em Massachusetts, que se chama Fall River. E meu marido trabalhava numa cidade chamada Wayland. Isso daria 1h30, praticamente, para dirigir. E o único lugar que a gente conseguiu alugar um local para a gente morar foi nessa cidade, porque eles não pediam documento na época, foi mais fácil. E praticamente a gente alugou um apartamento lá e ficamos lá, fomos jogados lá. A gente não tinha nada. A gente conseguiu um colchão para dormir. E como você sabe aqui, você aluga uma casa, mas você tem que ir lá pôr o gás no seu nome, pôr a energia no seu nome. Eu não imaginava como fazer uma coisa dessa. O que aconteceu? Ele tinha que vir trabalhar, ele saía de casa 4 horas da manhã, todos os dias, voltava por volta das 11, e eu lá no colchão, a gente tinha energia sem gás, isso no mês de outubro, mais ou menos. Ixi, assim. Começando frio. Não, frio. Coloca frio. É que lá é frio já, né? Muito aqui frio, tá tranquilo ainda. muito frio. Ixi. E aí a gente dormiu os 4 num colchão com cobertor pra gente se esquentar, porque era muito frio. Um dia eu estava numa loja com meu filho pequenininho, já começando, e ele já estava andando, começando a andar, e ele começou a brincar com uma menininha dentro dessa loja. Quando eu vi a mãe dela chamando Jéssica em português, mas português de Portugal. Eu falei, Senhor. E eu comecei a conversar com essa mulher. A gente se tornou amigas e ela vendo a minha situação. E a gente foi andando, né, que era um local perto da minha casa. Quando ela viu a minha situação, ela falou, ninguém sobrevive a isso. Aquele frio, não tinha nada mesmo. Eu fui no Walmart, eu comprei um fogão de 2 bocas a querosene. Nossa. Para me esquentar a água e dar banho no meu filho. E nós adultos, tomava banho na água gelada. Porque o meu marido não tinha como parar, e ele também não sabia falar inglês. Ele não tinha como parar, porque a gente resolvesse o que tinha que resolver. E não foi falta de dinheiro, porque ele já estava trabalhando. Mas eu não sabia ir no supermercado fazer uma compra. Uau. Eu me lembro, Angélica, que eu fui no... A gente tirou foto, né? Queria mandar para o pessoal no Brasil. Eu comprei um dicionário, então eu riscava. Eu andava com o dicionário na mão, porque não existia Google Tradutor. Hoje é outra vida. Outra vida. O que você gente... passou. Nossa, é. E eu me lembro que a gente chegava nos locais para comprar, eu mostrava o dicionário, eu riscava, né, a palavra. I need this. Então eu ficava apontando, né? Eu aprendi a falar I need. Era a primeira palavra que eu aprendi a falar. Então, qualquer lugar que eu chegava, eu mostrava no dicionário o que eu queria. Eu me lembro que a gente foi mandar umas fotos para o Brasil, porque o pessoal já estava preocupado, né? A gente usava cartão para ir no orelhão, fazer ligação. Era tudo essas caro, coisas. tudo muito desafiador. Muito difícil. Então, eu escrevi lá, mostrei stamp, né? Que eu precisava de stamp. I need this, para poder mandar a carta. Gente, foi uma história que hoje eu me lembro, eu falo, como que eu passei por isso? Olha aí uma chave que você acabou de me dar. Às vezes a gente passa coisas e não faz... Enquanto você está passando, às vezes é tão pesado que você não tem nem noção do que está passando. Mas depois que passa, graças a Deus, passa, você olha para trás e fala, uau, mas eu passei isso tudo. Mas imagina, então, a força que você tem hoje. Quem já passou por tudo isso, os outros desafios acabam se tornando verdade. Tudo se torna pequeno. O duro é a pessoa entender que no meio da prova, na prova, eu sempre costumo brincar que se nós estamos numa jornada e a gente precisa passar de fase, é igual um jogo de videogame. Você passa os desafios, vence a prova, vai para a próxima etapa. Se a pessoa está patinando muito na mesma fase, alguma coisa tem. Só que depois que você passou essa etapa, passou nessa prova, foi para outra fase, você é promovido. Então, não é que não tenha mais desafio, só que aquilo que parecia ser tão, nossa, você já superou. Então, as outras coisas, elas são infinitamente mais leves. Para te abalar hoje, é mais desafiador, porque você é uma mulher muito mais forte. Com certeza. Eu não sou uma pessoa como... Eu não reclamo. Eu não reclamo, Angélica. Eu não acho que nada seja difícil. Uhum. Eu não sei se você sabe, eu tenho uma companhia de limpeza. Uhum.
E depois disso, eu também passei por muitas coisas para chegar a ter uma companhia de limpeza. Eu fiquei nessa cidade por 7 meses. E essa mulher, ela pegou e me ajudou. Ela falou, olha, se você olhar a Jéssica, ela trabalhava no nursing home e ela chegava 2 horas. Então, depois disso, ela me mandou ligar o gás lá em casa. Ela saiu, Angélica, ela juntou com as amigas dela, ela levou prato, garfo, Nossa, tudo. Ela isso. mobiliou a minha casa Uau. em menos de uma semana. E o meu filho, ele tinha cirrose, aquela coisa que o menino homem nasce. Então, ele tinha que fazer uma operação. Ai, gente, me desculpa, eu não lembro. Ele tinha que fazer uma operação. Porque ele fazia xixi e não saía o xixi. Não sei se você lembra do nome dele. Fimose. Fimose. Ai, gente, desculpa, mas Não, é fimose. Você tem um desafio que eu sonho, pelo menos é o meu sonho, o sonho de muita gente, não lembrar as palavras em português, né? Não lembro. Sabe que esse é o meu sonho. Por quê? Porque eu não sei inglês ainda direito. Então, é começar a trocar, é começar a falar, ai, como é que é mesmo? Esse é meu sonho de vida. Ai, meu Deus, e tem gente que fala assim, ai, poxa, você tem que fazer aula de português de novo. Bom, eu acho que Maravilhosa, não. 24 anos aqui, uai, já tá bom demais. E meu filho tinha isso para piorar a situação. Então, eu precisava urgentemente de levar ele no médico. Saber levar a criança no médico. Ela conseguiu para mim seguro de saúde. Conseguiu que eu levasse ele para fazer essa operação. Então, outro anjo na minha vida. Eu tenho 2 anjos aqui nos Estados Unidos que esse senhor, eu não sei o nome, eu não sei nada dessa pessoa, mas em minhas orações eu sempre peço pela vida dele. Uau. E a outra pessoa, essa pessoa lá de Fall River, o nome dela é Carmen, Dona Carmen, eu chamo ela, e a gente somos muito amigas até hoje. Porque também ela salvou minha vida, né? Então, nisso, depois, logo em seguida, eu tive que mudar de lá, porque ficava muito difícil para o meu marido, muito difícil. E eu comecei a trabalhar em limpeza de casa, isso deixando os filhos, né? Tipo, minha filha se tornou mãe do meu filho pequeno, porque realmente eu tinha que trabalhar. A pior, Angélica, experiência que eu tive nos Estados Unidos foi o dia que eu comecei, eu fui trabalhar de help para uma dona de schedule de lá. Uhum. Gente, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Sério? Depois eu vou falar o porquê que eu decidi fazer o que eu faço hoje. Nesse dia que eu fui limpar a casa, gente, eu nunca tinha limpado casa. Eu não conhecia os produtos, eu não sabia. Porque, graças a Deus, eu tinha uma vida tranquila no Brasil. Eu tinha uma pessoa que trabalhava para mim no Brasil e cuidava do meu filho. Então, isso era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu limpei o banheiro, Angélica. Eu sou uma pessoa muito organizada, entendeu? Muito limpa. Então, eu limpei o banheiro. Aí eu falei para ela assim, você poderia olhar o banheiro se tá ok? Então, naquelas portas de blindex, a gente não... Fica uns... Com o tempo, elas vão ficando marcas. Uhum. Gente, essa mulher pegou um bolo de Clorox em pó e jogou todinho assim, ó, como se fosse esse tamanho aqui. Jogou e falou, agora você limpa. De novo, que não ficou bom. E aquelas lágrimas, eu chorava tanto. Falei, Senhor, tá limpo, mas essas manchas não saem. Ela fez no banheiro inteiro. Uau. Falei, ok, né? E é forte o cheiro. Não, nossa. é forte. E detalhe, todas as pessoas que trabalhavam para ela tinham que fazer todo o chão da casa dela, das casas de joelho. Uau. Nossa, eu nunca vi uma pessoa tão ruim na minha vida. Mas aí tá, aí eu comecei, eu tinha que trabalhar. 1 ano depois eu tinha minha própria companhia. Uau! Você já trouxe alguns insights para nós. Determinação que você queria, porque queria manter a sua família. Quer dizer, quando você tem um porquê, um motivo, o como fica mais fácil. Porque você veio para cá por conta da sua família. Você não queria se desfazer da família. Então, para ficar com seu marido, com seus 2 filhos. Então, você tinha um motivo muito forte. Porque você tinha um visto, né? Você poderia ter vindo. Você poderia ter vindo de uma outra maneira. Então, você tinha uma motivação muito forte que fez você passar por tudo isso. Você ainda acabou de falar de novo. Faria de novo.
Porque a sua motivação era muito forte. Era. Aí vocês foram para um quarto, quer dizer, uma história de resiliência, você aceitou, você se permitiu viver, entendendo que aquilo era um processo. Ainda que, você falou, no Brasil não tinha nada disso. Aí foi se submeter à limpeza, nada contra, o problema não é a limpeza, mas a humilhação que você passou. E antes disso, você falou sobre a gratidão, quanto você ora e agradece a Deus pela vida de 2 pessoas que você não conhece, mas que mudaram a sua vida. Então, você também trouxe aqui sobre a gratidão, que é um princípio extremamente importante. E uma mulher forte, focada, com um porquê maior. Aí foi enfrentar o desafio da limpeza, dessa humilhação toda que você disse que foi o pior dia. Quer dizer, pior do que a sua travessia. Pior, porque ela me fez ajoelhar e tirar todo aquele pó com a mão. Foi muita humilhação. E depois disso, eu comecei a dar help para algumas pessoas. E aí eu comecei a trabalhar numa companhia de limpeza. Uhum. Nessa companhia de limpeza, eu comecei a trabalhar com as pessoas que praticamente a gente nunca vê as pessoas que ficam dentro de casa, né? Elas saem pra gente limpar. Mas tinha uma velhinha, uma senhora, o nome dela é Mrs. Pauline. Essa mulher começou a ter amores por mim, né? Porque ela falava espanhol. E ela falava espanhol e eu deixava a casa dela sempre para a última casa na sexta-feira. Uhum. Que aí, o que acontece? Eu queria aprender um pouco, porque eu entendia o espanhol. E ela começou a me ensinar palavras em inglês. Então, eu me lembro que ela batia nos locais, assim, ó, e falava para mim, this is table. This is table. Então, ela ficava me repetindo na minha cabeça. Uau. Então, se punha na TV, ela mostrava e falava o que era aquilo, entende? E aí eu ficava sempre pro último para limpar a casa dela, para ter mais tempo com ela. E aí ela começou a ficar muito doente e não tinha ninguém para lixar uma unha, pentear o cabelo dele. E eu fazia isso. Mas eu não fazia com intenção nenhuma, Angélica, nenhuma. Porque eu gosto de pessoas mais velhas, eu gosto da experiência de vida que eles têm, eu gosto de conversar com eles. E eu comecei a cuidar dessa pessoa. Um dia eu cheguei na casa dela, a filha dela estava lá. E perguntou, ela queria me conhecer, ela queria saber quem era essa house cleaning, que a mãe dela gostava tanto. E eu, fui. Aí ela pediu, falou assim, olha, eu sei que você trabalha para uma companhia. Você quer trabalhar diretamente para mim? Falei, nossa, meu Deus, eu sei quanto que essa casa paga para a companhia, então para mim seria ótimo. Mas eu falei, olha, eu não quero problema com a minha companhia. Ela falou, não, eu quero que você trabalhe, é uma forma de te ajudar. E nisso ela passou a casa dela, a casa da filha dela, a casa das 2 noras dela. Então, 4 casas em um dia só. Comecei a trabalhar para eles, então foi indicando. E para me montar esse schedule, eu fui trabalhando, nos dias que eu não tinha casa, porque eu não tinha casa o suficiente, eu fui trabalhando para outras pessoas, né, fazendo. E da medida que as pessoas iam indicando para mim, eu ia deixando as casas, deixando de dar help. Com 1 ano, Angélica, eu tinha casa o suficiente para mim me sustentar e sustentar. Uau! Sem falar o inglês, hein, amiga? Uau! Só no dicionário. Uau! Mas com certeza por a sua entrega, né? Uhum. Porque você mesmo falou, eu cuidava dela, eu fazia isso. Então, quando a gente faz por amor, muita gente quer fazer o que ama, o que é top. Uhum. Eu vivo hoje do que eu amo e é muito mais leve. Mas, às vezes, a gente precisa fazer com amor, ainda que não ame. Entende? Fazer o que tem que ser feito com amor. E é o que você fez. Você não era obrigado, você não ganhava para isso, mas você fazia além, você fazia uma entrega além, com amor, com cuidado. Também recebia esse apoio dela. É uma relação do ganha-ganha. Eu sempre falo que toda relação para ser boa ela tem que ser ganha-ganha. Os 2 lados precisam ganhar. Que só um lado ganha, não vai dar certo. E aí, pela sua entrega, é que você foi construindo, step by step, passo a passo. Muita gente quer as coisas, mas não está disposta a pagar o preço. Angélica, uma coisa que eu levo para minha vida, eu falo isso, as pessoas podem não acreditar. Dinheiro, para mim, não paga tudo. Não paga. Dinheiro, sim, traz muitas coisas boas para sua vida, mas nem tudo ele paga. Olha aí, olha a sabedoria da Cida. Presta atenção, porque a gente está no Times Money, num país que vive em função disso. E muitas vezes as pessoas sacrificam coisas importantíssimas, sacrificam valores
pessoais por conta de dinheiro. Depois a conta não fecha, porque aí não vale a fecha, pena. Não vale a pena. Dinheiro é bom. Faz muitas coisas para sua vida. Mas, para mim, ele não paga tudo. Não me compra. O dinheiro não me compra. Isso é maravilhoso, né? Quem é dono de quem? Que aqui tem muita gente que é escravo do dinheiro. É verdade. Ele está aqui para me servir, né? Ele está para te servir, não para você servi-lo. Nessa minha jornada, logicamente, eu trabalhei muito, muito, muito para ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro, construí os meus sonhos, sim. Hoje eu não sou rica, mas sabe aquela história? Eu tenho tudo que eu quero. Lógico, continuo trabalhando, sim, tenho os meus sonhos, não, jamais vou parar e vou deixar de realizar um sonho sequer, gente, porque sonhos são feitos para ser realizados. Então, não deixa, nunca desista dos seus sonhos. Lógico, estou em outra jornada, minha vida está indo para um outro caminho. Logicamente, eu vou continuar nesse sonho, vou realizar esse sonho, mas continua, o dinheiro não paga tudo. Aí você continuou nessa jornada com o schedule e as crianças começaram a crescer? Como foi a adaptação deles? As crianças É mais cresceram, fácil, né? lógico, foi muito difícil. Depois de um tempo, eu consegui um daycare para o meu filho. Hoje, Angélica, eu tenho 2 filhos adultos, formados e, graças a Deus, muito bem. E um dos meus maiores, da minha maior orgulho, Angélica, foi formar os meus filhos limpando casa. Uau! E aqui nos Estados Unidos, como você sabe, é muito caro. College. Eu consegui, eu falo isso que para mim é dos meus maiores orgulhos da minha vida. Eu formei os meus filhos sem dever um centavo. O dia que os meus filhos saíram da faculdade, eles não estavam devendo um centavo. Uau! E tudo limpando casa. Tudo é uma questão de foco, né? Não, foco. Eu costumo falar que eu sou um tipo de pessoa que se eu penso, eu quero realizar. Então, eu não olho nem para a direita, nem para a esquerda. Eu sigo o meu caminho. Não importa qual é o meu desafio, mas eu sempre finalizo. Maravilhoso. Outra coisa que você acabou de trazer aqui, ó. Não importa o meu desafio, eu finalizo. Eu não olho nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, só acaba no final. Não tem como parar no meio do caminho. Não tem. Ou você desiste, ou você segue em frente. O meu ponto, jamais eu desisto daquilo que eu quero. Olha aí outra chave. Muita gente, às vezes tem 6 meses aqui, começa a passar desafio e fala, não vou voltar. Só que o grande problema não é o voltar. É que ele não foi nem... Ele tinha uma expectativa antes de sair do Brasil. Então, ele estava cheio de expectativa quando chegasse nos Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, não deu certo. Porque ele vai embora. Ele não chega até o final. Como você falou, não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou até o final. Aí ele volta, se frustra, volta para o Brasil frustrado e amargo. Quer dizer, o Brasil não era bom, os Estados Unidos não é bom. Porque, na verdade, está aqui dentro, está na mentalidade da pessoa. Se você não é feliz onde você está, o que você vai fazer? E não adianta mudar. Tem gente que fica mudando de cidade em cidade, país. Eu até brinco, né? Meu filho, daqui a pouco tu vai pra Nárnia e continua infeliz. Verdade. Porque, na verdade, o problema tá aqui. Tá na cabeça. O ambiente faz. Poxa, olha o que você passou. Você dormia num quarto não. Atrás de um colchão com 4 pessoas. E você falou, faria tudo de novo. Porque tudo tá na cabeça. Era um período, não quer dizer que é eterno. Você passa por um desafio, não vive no desafio. E aí as pessoas, às vezes, têm meses, 6 meses, 1 ano e quer desistir. Tem 2 anos e quer desistir. Ou tem gente que está há 20 anos já também, só que talvez não tenha tomado as melhores decisões. Ou passou por altos e baixos. Eu tenho certeza que você passou muitos desafios. Nossa. Essa jornada foi desafiadora no começo, mas não quer dizer que hoje você não passe. Mas desafios são feitos para serem superados, né? Não existe o problema fácil e o problema difícil. Existe um problema. Se você não enfrentar, você nunca resolve o seu problema. Então, você tem que tentar ser feliz onde você está. Perfeito. E nisso, Angélica, a minha vida foi se tornando... Hoje eu já estou há 24 anos aqui nos Estados Unidos. E, graças a Deus, eu não limpo casa mais. Mantenho o meu negócio, mas dou trabalho para muitas pessoas. Entende? Então, eu fico feliz de poder saber que, através de mim, outras pessoas são sustentadas. Que maravilhoso. E engraçado, Angélica, que com a pandemia, você
sabe que muita gente veio pelo Caicai. Outra história de México, gente. Então, muita gente veio pelo Caicai. Então, eu peguei pessoas que ela não tinha noção do que estava acontecendo na vida dela. As pessoas que chegaram aqui, muitas delas tinham um plano, tinham alguma coisa de vir, mas muitas delas elas foram jogadas nos Estados Unidos. E um dia, outra história, um dia eu estava precisando muito de help, pessoas para trabalhar para mim. Eu trabalho para Real Estate, eu faço move out e move in cleaning, né? Então, o que acontece? Eu peguei, levei uma menina, a menina ligou, precisava de trabalho, eu levei uma menina para trabalhar, Angélica. Quando eu cheguei lá, esse dia eu falo que eu sou o helper da minha empresa. Lógico que você tem uma empresa, você tem que ser o helper. E nesse dia tinha muito trabalho para fazer. E eu peguei 2 pessoas para trabalhar. Como eu sei limpar a casa, eu falei, vou lá limpar uma casa rapidinho, porque tinha foto para fazer, para poder pôr a casa para vender. Disse, ok. Menina, eu cheguei com a menina lá, eu peguei e falei assim, tá, você começa fazendo o vacuum ali no banheiro, ali, que a outra menina vai fazer o banheiro, eu vou fazer o pó, tá? A gente faz a casa rapidinho. Ela pegou as peças do vacuum, ela pegou a peça de chão, a peça de carpete e levantou assim, eu me lembro que ela levantou assim, ela olhava para uma, olhava para outra, ela nunca tinha visto um vacuum na vida dela. E eu olhei para ela e falei, você não sabe trabalhar, né? Ela falou assim, não. Aí eu falei, então tá, vai pro banheiro, que é fácil, né? Todo mundo, é um quadradinho vai ali. A pessoa, quando ela entrou no banheiro, Angélica, ela regalou o olho, ela começou a chorar na minha frente. Ela começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, moça, eu nunca vi um banheiro desse jeito. Eu tomava banho de balde. Eu usava privada, lá em casa tinha privada. Bom, eu não sei nem se as pessoas sabem o que é privada, né? Hoje em dia eu falar isso. Então, ela não... Então explica. Gente, é porque muita gente não vai saber. Exatamente, eu estou falando uma palavra aqui que é lá da minha época, gente. Privada é um cômodo que eles faziam uma foz, colocavam umas tábuas, aí você fazia suas necessidades lá, né? Agachada. Uau. Nem você sabe disso. Não, porque a privada que eu conheço é o vaso. Não, amiga. A privada que eu conheço é o vaso. Não, amiga. O banheiro era lá fora. Nossa. Então, eles faziam uma fosse. Não, e colocava tábuas, aí você fazia as suas necessidades. Quer dizer, a menina... Ela vivia desse jeito, ela veio não sei de onde, sabe? Então, são pessoas que foram jogadas aqui. Eu vou para os Estados Unidos viver o sonho americano e vou ficar rica, mas ninguém sabe o que tem que passar. E o que aconteceu naquele dia? Eu olhei para aquela menina, eu falei assim, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa para que essas pessoas não passem por isso. E nisso eu criei um curso para ensinar pessoas a trabalhar. O que acontece? Eu criei um curso onde eu levava todos os produtos para ensinar as pessoas, mostrar, olha, esse produto é para fazer isso, esse produto para fazer aquilo, você não pode usar isso naquele lugar. Tá, então eu criei um curso para iniciante. Eu dei já quatro vezes esses cursos completamente de graça para as pessoas. Por quê? Se a pessoa fosse lá, passasse 4, 5 horas... descobrindo para que serve o produto, como encaixar as peças do vacuum, onde você poderia usar aquela peça, já ajudou bastante. Muito. Olha esse coração generoso, né? Apesar de, exatamente, você foi ajudada e hoje você retribui ajudando. Do mesmo jeito que você foi acolhida, hoje você está acolhendo. Que é um princípio também, exatamente por isso que você prospera. Porque tem gente que só vem a nós, né? Só quer ser ajudado, só quer receber e não quer compartilhar. E você está fazendo o verdadeiro crescer e contribuir, né? Dar e receber. Então, você foi muito ajudada e hoje é um instrumento para poder ajudar, ainda que pareça básico, mas é o básico que as pessoas precisam. Exatamente. Ninguém conhece. Não adianta as pessoas falarem, eu limpo minha casa lá no Brasil. Gente, é completamente diferente. Limpar a casa aqui. Então, o que eu quis passar para as pessoas? Eu quis facilitar a vida delas. Entendeu? Esse foi o ponto. Eu quis facilitar a vida dela para não passar o que eu passei lá no passado. Porque tem pessoas, eu passei por isso, então fulano passar para mim não faz a diferença. Não, eu não quero que ninguém à minha volta passe o que eu passei. É o que eu tô falando, é um coração generoso. Eu já vi muita gente falar assim, eu vim para cá e logo já comecei a fazer o que eu amo, né, trabalhar com pessoas e área de treinamentos e mentoria, coach e tal. E aí muita gente fala assim, mas você não limpou uma casa? Você não sabe o que é ser um imigrante. Eu falei,
Eu não sei essa demanda, mas eu sei outras que você não sabe o que eu passei. Exatamente. Então, a pessoa é exatamente o que você falou. Ela teve dores, ela quer que a humanidade tenha a mesma dor que ela. Senão, você não é bom o suficiente. E, na verdade, não é assim. E um coração verdadeiramente generoso faz exatamente o oposto. Poxa, eu passei por isso, a pessoa não precisa passar. Eu posso te explicar, eu posso te dar o caminho das pedras. Você fez 4 turmas, né, voluntária, gratuita, quer dizer, realmente para contribuir na vida das pessoas. E se eu planto e multiplico a abundância, que essa é uma atitude abundante, o que você vai colher? Obviamente que você vai colher de volta também a abundância, né? Aí o papo tá maravilhoso. Se deixar, eu ficaria o dia, porque tem conteúdo bom aí. Mas me fala uma coisa, e como manter um casamento? Como é que ficou o casamento nisso tudo? Bom, coitado do meu marido, gente, eu vou te falar, ainda bem que nós somos o oposto. Enquanto eu sou a pessoa agitada que faz, ele é o calmo. Aí dá aquele equilíbrio. Mas a gente trabalhou muito juntos. Olha, não foi fácil, tivemos sim os nossos problemas muito grandes, mas hoje está tranquilo. Não foi fácil, mas mais uma etapa que nós passamos, mais um processo que nós passamos. Mas se você pudesse dar um conselho, se você pudesse dar uma sugestão, porque muitos casamentos, infelizmente, se desfazem aqui. É o desafio da língua, da cultura, do lugar, de tudo. Ou às vezes até o desafio que está muito bem, está ganhando muito dinheiro, tudo é motivo. Se você pudesse dar uma sugestão, um conselho, qual você daria? No caso do casamento. Do casamento. Para mim, família sempre foi o top. Sempre foi o primeiro ponto. Família. Eu gosto muito dessa palavra família. E famílias são feitas para estar juntos. Tenha paciência. Tenha muita paciência. É muito difícil trabalhar com homem. Né? Eles não têm a paciência que a gente tem, mas a gente tem que ter muita paciência, muita sabedoria e realmente focar no que é importante para você. Mas nunca abandone a sua família. Hoje em dia eu acho assim maravilhoso ter os meus netos dentro de casa. Eu tento manter, Angélica, o almoço de domingo juntas. Então, sábado os meus netos vão para minha casa e eu já chamei que se chama Grandma's Day. Uau, então, que eu legal. tenho Grandma's Day. Os meus netos, todas as vezes que eles estão ou que eu estou no local, eles dormem na minha casa. E no domingo a gente almoça junto. Então, tenha paciência, mantenha a sua família. Ela é o ponto principal da sua cabeça trabalhar bem. Olha aí, às vezes pode ser simples, né? Mas é uma atitude. Eu achei muito legal a sua ideia. Se nós estamos no mesmo ambiente, eles vão para minha casa. Achei maravilhoso. É uma atitude, parece simples, mas é criar uma rotina. Criei uma rotina. Simples que funciona. Tenho Grandma's Day. Então, todo sábado eles dormem na minha casa, de sábado para domingo. Domingo eu arrumo eles e a gente vai para a igreja, porque eu sou evangélica. E eu levo eles, eu dou aula na igreja, eu sigo eles. Eu começo desde eles criança, quando ele pode entrar lá na classinha, eu vou na classinha e eu vou seguindo. À medida que eles crescem, eu vou subindo de classe para acompanhar eles. Uau, que bacana. Que bacana. É o que eu posso fazer. Não, maravilhoso. Mas quem sabe você podia pegar essa ideia aí também. Olha que top, um dia específico para a família, ou uma situação simples, que aparentemente é simples, mas que cria uma rotina gostosa. Você, inclusive, dá a chance dos seus filhos terem momento com as esposas, né, com o marido. Exatamente. Você trabalha tanto com seus netos, o amor e o vínculo com seus netos, ainda ajuda seus filhos a ter um date, a ter um momento só deles. Enfim, a família toda circula de uma maneira muito legal. Amei a sua ideia. A minha filha, ela viaja. Ela viaja muito também e eu fico com os meus netos. Os meus netos, para mim, não são cargas. Então, eu enjoy estar com eles. Entendeu? E eu faço questão, e eu falo todos os dias para eles, eu te amo para sempre. Nunca se esqueça que eu te amo. Para os meus netos e para os meus filhos. Porque tem muitas pessoas que não lembram de falar para os filhos que amam eles. Isso destrói muito a família aqui. Então, se você está falando com seus filhos, não termina sem falar para eles, eu te amo. Deus te abençoe. Então, isso tem na minha vida. Palavras que edificam, que constroem, que ajustam. Quantas vezes uma palavra dessa pode curar feridas? A gente não tem nem noção. É muito importante você ouvir o eu te amo. Meus netos, eu falo com eles, eu falo assim, olha, lembra que a vovó te ama forever. Ah, que lindo. Todas as vezes eu falo com eles. Que lindo. Cida, e olhando para trás,
São 24 horas. 24 horas, ó, 24 dias, não são 24 horas. 24 anos. Não são 24 dias, são 24 anos. Uma história linda, incrível, de superação. Hoje você dá oportunidade para outras pessoas, dá trabalho para outras pessoas. Criou o canal, está fazendo podcast. Hoje você é um instrumento na vida de outras pessoas. Se olhar para trás, que sentimento que vem? Orgulho. Eu sou muito orgulhosa de mim. Sério. Eu não estou me gabando, achar assim, ela se acha melhor. Não. Eu sou orgulhosa de mim. Porque eu sei que tudo que eu planejei, tudo que eu imaginei, eu consegui. Essa história do meu canal hoje aconteceu por eu pôr uma pessoa para trabalhar comigo e eu vi as outras pessoas maltratando. Ah, você não sabe fazer isso. Ah, você é burra. Porque elas usam essas palavras. Você é burra, você não sabe fazer isso. Gente, mas como que a pessoa vai saber se ela nunca fez? E um dia eu falei para ela, falei assim, vamos fazer uma live contando como é a pessoa chegar aqui nos Estados Unidos e trabalhar sem ter experiência. Aí eu fiz no meu canal, do Cida Services, que é a minha companhia. Eu entrei lá, né, que é no Instagram, falei, vamos fazer uma live. Na primeira live eu ganhei 5.000 followers. Uau! Falando como é chegar e começar a limpar a casa nos Estados Unidos. E aí eu falei, eu vou continuar nesse ponto, vou falar com outra pessoa. Eu fui falar com uma dona de schedule, como que era trabalhar com uma pessoa. E já foi para 8.000 followers. Uau! Eu faço live todas as quintas-feiras. Das 8 às 9 da manhã. E aí, a coisa girou para um outro lado, que hoje eu faço lives que eu falo assim, gente, eu não acredito. Com pessoas famosas, com pessoas super influentes aqui nos Estados Unidos. Eu gosto de contar histórias de superação. Uhum. Do jeito que você está falando comigo, as pessoas se inspiram em histórias de superação, mas são histórias verdadeiras, porque eu não gosto. Gente, eu já vi casos das pessoas ver um carrão ali na rua, chegar lá e tirar. Olha meu carro na América. É Isso sério? Exato. Muita gente faz isso. Meu Deus. Sério. A pessoa põe lá no Instagram. Né? Eu moro numa casa que tem banheira. Gente, aqui a casa tem banheira. Qualquer casa. Tem Estranha banheira. a casa que não tem banheira. Exatamente. Aqui. Então, eu cansei de ver a falsa história dos Estados Unidos. Entendi. Tá, então eu gosto de mostrar a história de superação. Histórias que pessoas chegaram aqui, assim como eu, vieram pelo México, passou fome, passou sede. Hoje são empresários de sucesso aqui nos Estados Unidos. E tem muito, gente. Tem brasileiros aqui super, super ricos. Mas que pessoas que sabiam o que queria, sabia qual caminho trilhar para isso. Outra chave poderosa que você acabou de trazer. Saber o que quer. Porque quem atira para todo lado não vai chegar a lugar nenhum. Não. Ou tem gente que um dia é helper, outro dia quer ter a companhia, outro dia quer ser não sei o quê, outro dia quer ir para outro estado. Nem uma coisa, já quer fazer outra. Tem gente que atira para todo lado. Um dia quer fazer piso, outro dia quer fazer o teto, outro dia quer fazer pintura, outro dia... Não sabe o que não tem um foco. E aí fica gastando uma energia, se debate e não sai do lugar. Então, outra chave poderosa, a gente já falou de foco, mas é saber o que quer. Exatamente. Por isso a pessoa começa a ter foco na coisa errada. Cada semana numa coisa diferente. E não tem muita opção aqui. Quando você chega nos Estados Unidos, que você não sabe falar a língua, que você não sabe fazer nada, você tem 3 caminhos para ir. Ou você vai para a construção, para os homens, você vai para o landscape, e para as mulheres, o melhor caminho se chama limpeza de casa. Porque você entra dentro da casa, você não vê ninguém, você trabalha, mas você tem que saber o que você quer. Eu costumo falar para mim que eu nasci sabendo o que eu quero, porque eu não tenho meias voltas, né? Eu já te falei, eu não tenho. Se eu tenho que limpar a casa, eu limpo casa. As meninas chegam a reclamar para mim, você não acha casa difícil? Gente, por que eu vou achar uma casa difícil se eu tô lá? Eu tenho que limpar aquela casa? Vai adiantar eu reclamar que está muito bagunçada? Vai adiantar que está suja? Não, eu tô ali, eles estão me pagando para isso. Então, eu sei o que eu quero. Se eu entrei no caminho de limpeza de casa, eu falei, eu não vou ficar trabalhando para os outros mesmos dias. Hoje em dia, eu tenho a minha companhia. Então, eu sempre sei o que eu quero. Olha, outra chave maravilhosa. Exatamente por isso. Porque, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Exatamente. Começa a atirar para todo lado e acha ruim, porque não dá resultado. Se atirar para todo lado, não vai dar resultado. E você também não pode reclamar onde chega se você não sabe onde quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, você vai
chegar provavelmente onde você não quer. Né? Então, ter clareza, ter um foco, ter determinação. Eu vi aqui gratidão, determinação, foco, clareza, resiliência. Né? Um foco no positivo. Eu gostei do que você falou. Se eu sei que eu tenho que limpar a casa, para que eu vou ficar reclamando? Não vai adiantar. Para que eu vou olhar? Para que vai... Tem momentos que não tem jeito. Reclamar não funciona. Quer dizer, em nenhum momento reclamar funciona. Não adianta. Mas tem coisas que não adiantam você ficar se debatendo, ficar perdendo tempo. Vamos gastar energia, não. Tem coisas que você gasta energia, tem coisas que você investe energia. Exatamente. Tudo é uma questão de escolha. A energia está lá. Os espaços não ficam vazios. Ou você gasta energia ou você investe. Falar, reclamar, murmurar é gastar. Agora, deixa eu ver como é que eu resolvo. É edificar, é construir e é resolver. Problema é problema. Gostei também dessa chave poderosa que você deu. E também hoje, é que eu estou te falando, aí eu já cheguei nesse ponto de estar com o meu canal fazendo entrevista com pessoas. Gente, eu fiz uma entrevista com uma advogada aqui dos Estados Unidos que quando eu liguei, eu simplesmente passei mensagem. Eu gostei, ela ajuda muito os imigrantes aqui. Aí eu passei mensagem para ela é muito famosa aqui nos Estados Unidos. Aí eu recebi a resposta, ela aceitou. Eu falei, não, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou falar com essa pessoa. Aí agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, eu vou fazer um evento de empreendedorismo. Tá? É meu primeiro evento. Uau, que legal. E eu estava assim atrás de palestrante, porque eu quero passar informações boas, informações certas, que esse é o meu point. Passar informações certas, seguras, acreditáveis para todo mundo. E eu pedi para essa advogada, falei assim, gente, será que se eu pedir para ela poder dar uma palestra para gente, você acredita que ela aceitou? Ó, que maravilhoso. Eu não dormi. Que legal, à noite. que legal. Ficava pensando, gente... Quando é que vai ser seu evento? Dia 7 de outubro. Outubro. Na região de Boston. Gente, eu vou começar a lançar, jogar na internet essa semana. Não perca. 7 de outubro. Então, vamos fazer assim, você vai deixar aqui com a gente. Eu vou colocar, vou linkar o seu canal e o seu Instagram para as pessoas poderem conhecer, para as pessoas poderem acompanhar o seu podcast, tudo sobre você. Você vai me passar, o nosso time vai colocar na legenda para o pessoal poder acompanhar. Vai ser ótimo. E aí, olha só a história. Eu estou te falando porque eu nunca, Angélica, consegui imaginar que eu ia chegar nesse ponto. Aí eu pedi, falei com a secretária, né, dessa advogada, falei assim, gente, será que ela poderia vir dar uma palestra pra gente? Sabe aquele, assim, ai, será que vai conseguir? Ela pegou e aceitou. Tá vendo? Aí ela aceitou. Ousadia. Tem que ser ousada. É isso aí ela aceitou. E detalhe, gente, eu vou falar porque eu tenho que falar. Ela aceitou e eu fui falar, meu Deus, eu estou começando meu primeiro evento de empreendedorismo, onde eu quero levar muitas informações para as pessoas. Aí eu falei assim, tá, e qual que vai ser o valor que ela vai me cobrar para sair ela mora em Miami, sair de Miami e ir em Boston, fazer a palestra. De graça, amiga. Ousadia. Tem eu falei assim, gente, eu não acredito. Só conseguiu porque você foi ousada. Aí eu falei, tá bom, ela vai vir de graça dessa palestra. Mas aí eu vou ter que pagar o hotel e o avião, né? Aí ela falou que não vai cobrar nada. Gente, eu não acredito. Aí eu fiquei naquela história assim, gente, eu sou a house cleaning lá do passado, eu sou a house cleaning. E hoje eu tô tendo o privilégio de falar com pessoas que olham para mim com respeito. Fala para mim, quando eu convido alguém para participar do meu podcast, da minha live, gente, que eu vou chegar no podcast ainda, não se preocupe. Aí, quando eu convido a pessoa, que ela fala assim, nossa, se der um prazer estar falando com você, eu falo, Senhor, eu sempre agradeço. Você merece, eu falo, você construiu isso. Senhor, está acontecendo comigo. Então, mas é aquela história, Angélica, eu quero... Em nome de Jesus, eu sempre ponho Deus em primeiro lugar. Eu falo, Senhor, fala as palavras, me importa a palavra certa para falar com a pessoa certa. Aí eu peço muito, mas eu quero chegar a esse ponto de ter o meu podcast, de levar informações. É aquilo novamente que eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Informações, quem estuda, quem procura a informação certa, ela não erra. Eu costumo dizer que informação é poder. É poder. Existe uma frase que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem pessoas que pensam que isso é só num contexto. Isso é em tudo. Se eu tenho informação e eu tenho a verdade do conhecimento, eu sou liberta. Eu não fico presa, refém. Outro dia, eu conversei com uma pessoa maravilhosa, eu estou doida para trazer ela aqui,
de outro estado também. E ele falou assim, não, mas eu vim pelo México porque eu não sabia. Eu estava numa cidade tão pequenininha que todo mundo ia pelo México, eu não sabia nem que existia visto. Não é que eu tive o visto negado, eu nem sabia. Ou seja... Falta de informação. Falta de informação, a pessoa pagou uma fortuna, porque vir pelo México é infinitamente mais caro que o visto. Caro, lógico. E o risco de vida, ele contando toda a travessia, que foram semanas, foi uma travessia bem complicada. Enfim, por pura falta de informação. Exatamente. Então, conhecereis a verdade vos libertará em tudo, porque conhecimento é poder. É poder. Quando eu compro uma mentoria, quando eu compro alguns processos, quando eu compro um curso como o teu, você está comprando tempo, você está comprando liberdade, você está comprando resultado. É barato. Quando você compra conhecimento, quando você é mentoriado por alguém, você compra tempo, e tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E você as pessoas sabe não que percebem. Eu tô aqui porque eu passei o final de semana Num treinamento. Né? E aí eu tava falando, gente, eu tô aqui aprendendo para poder ensinar melhor. É isso aí. Se enchendo para transbordar. Exatamente, porque como que eu vou falar de uma coisa que eu não tenho propriedade para falar? Maravilhoso. Então, eu sempre estou fazendo curso, eu estou sempre me informando, saí, lógico, de Boston, estou aqui desde sexta-feira estudando, olha, muito, 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 porque quando eu for falar de um assunto, eu tenho que ter propriedade daquilo que eu estou falando. Maravilhosa, é isso mesmo. Olha, o tempo não pare, a gente precisa encerrar. Nossa, foi um prazer maravilhoso ter você aqui. Quero que você deixe suas considerações finais, alguma coisa que arde no seu coração, uma reflexão, algo que, se você olhar para trás, a gente já falou sobre isso, mas se você pudesse deixar uma sugestão agora de vida para o imigrante, para quem está aqui, não é para quem quer vir, mas para quem está aqui, às vezes está patinando, está passando desafios, não está enxergando solução, não sabe mais para que lado correr, já tentou de tudo. E às vezes pode ser que tenha alguém escutando a gente ou assistindo que está perdido, está pensando em desistir. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, e falasse para essa pessoa. Gente, não desista dos seus sonhos. Tenha foco e tudo é um processo. Tudo é um processo. E a minha frase de vida, você é só aquilo que você quer ser. Uau, eu falei pra vocês que ela é maravilhosa. Você está anotando tudo direitinho? Já te disse, se toda semana você anotar os insights daqui, a sua vida muda. Porque ela deu a Cida arrasou aqui. Ela deu vários insights. Se você prestou atenção, você pega uma chave das que ela falou. Pensa na história de vida dessa mulher. O quanto de coisas ela superou. Se ela pôde, você também vai poder. Se ela fez, você também faz. É só uma questão de ajuste. Então, anota direitinho uma chave e use e aplica durante essa semana, porque semana que vem tem mais. Muito obrigada, foi maravilhoso, muito enriquecedor. Amei. Você é uma pessoa incrível e que Deus continue te abençoando cada vez mais e que você faça a diferença por onde quer que você passe. E você, lembre, se você pode sonhar, você pode realizar, porque aquele que te deu a visão vai te dar a provisão. Bye, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.